Quando for falar, tira do mudo, quando não tiver, coloque, etc. Então, beleza. Vamos começar. 3, 2, 1... Fala, seus terraglobistas, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que gosta de alertar: negacionismo mata, quando é plano de governo, mata mais ainda. Então, chega mais Clê, traz os livros Fernandão, mostra os estudos Luquiba e traz o taco do diálogo Eric. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. E depois de um longo e tenebroso inverno, 100 episódios, voltamos melhor ainda. Voltamos prontos para maratonar novos episódios. E ao meu lado, para começar esse episódio de reestreia, que frase bela, ao meu lado... Fala, Fernandão, meu querido, tudo bem? Fala, meu patrãozinho, todo mundo que tá ouvindo a gente. Muito bom retomar essa jornada, retomar as gravações do podcast e das atividades do Tailgate Zone. Vamos em frente porque tem coisa boa, tem muita novidade, é isso. Muito bom. Junto com a gente também, fala, Luquiba, como vai? Fala, meu querido, Clay, Eric, quem mais nos escuta. Cara, eu tô bem, tô puto, meu PC me deixou na mão mais uma vez, mas não tem problema. Acho que a volta aí vai ser bem interessante, né? O tema que a gente selecionou tá maravilhoso. Cara, se a gente voltasse e o Luquiba não tivesse puto, estaria alguma coisa estranha, mas tudo bem. E somando essa mesa redonda, nossa, que engraçado, que na verdade é um quadrado. Boa noite, não. Boa tarde, guru das apostas, Eric Menal. Tudo bem, meu querido? Cara, tudo ótimo, porque o senhor fica me boicotando e não publicou o nosso podcast essa semana. E claro e eu tenho provas históricas disso, hoje, essa semana a gente tá acertando todas as apostas, lógico, né? Então, o senhor querendo boicotar a minha média anual de acerto das apostas. Mas, brincadeiras à parte... Fernandão, Luquiba, prazer estar aqui com vocês, bater um papo pela primeira vez e feliz pelo tema que a gente escolheu aqui e engraçado, eu fui olhar qual foi a data que eu gravei o primeiro de cabeça e foi 30 de maio de 2014. Em 7 anos gravando podcast eu nunca tive que me preparar tanto para um tema, então parecia uma tarefa de trabalho, mas vai valer a pena porque foi bem legal. Olha lá, tá vendo? E é por isso que não teve Tailgate Spread na quinta-feira, tá, pessoal? Não teve porque o Eric estava se preparando e eu não queria pagar hora extra, né? Eu acho que ficaria um pouco caro o orçamento aí desse mês. Aí acabei tirando o Eric do Tailgate Spread, não fizemos e agora ele tá aqui. Enfim, brincadeiras à parte, eu acho que a gente pode começar, né? Patrãozinho, só um minutinho, né? Antes da gente começar, por favor... Vamos fazer aquele jabá gostoso. Pessoal, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Tailgate Zone lá no Facebook e no Instagram. Tailgate Zone _BR lá no Twitter. E, claro, nosso canal lá no YouTube, Tailgate Zone. Com todas as nossas lives. Claro que agora as lives já não são mais lives, são VTs. Mas, a partir dessa semana em que você estiver ouvindo esse episódio, nós já teremos feito uma live na segunda-feira sobre MLB e NHL e estaremos agora com toda a força novamente lá no YouTube, segundas, quartas e sempre que for preciso, vocês vão poder ver os nossos rostinhos bonitos, novinhos, sedosos lá naquele trem lá que passa vídeo de todo mundo. Novinhos, sedosos, ficou maravilhoso, Fernandão. Bom, então, Paulinha, solta a vinheta pra gente começar essa paçoca e aí a gente explica como vai ser o negócio. Luquiba, seguinte, eu vou explicar e você depois se quiser acrescentar e me complementar, faça por favor. O Zonecast está de cara nova, pessoal. Agora nós teremos séries, assuntos mais específicos. Vamos falar aí
sobre todas as ligas, continuando falando sobre todas as ligas, mas não naquele formato da notícia da semana ser discutida no podcast. Nós vamos abranger mais alguns temas que já foram passados pra gente por WhatsApp, por quem nos escuta, então vai ser bem interessante. Hoje nós começaremos falando de NBA e eu não vou dar spoiler. Mas, Luquiba, você quer acrescentar alguma coisa no que eu disse, no nosso novo formato? Não, eu acho que você disse tudo, Clay. Paramos, né, em falar só basicamente notícias da semana. Voltaremos com esse formato de notícias da semana quando acontecer algo bem polêmico, né, para trazer o tema, mas vamos evitar se desgastar com temas menores. E aí a gente cria séries bem interessantes que eu acho que vai agradar todo mundo. Exatamente, é isso aí. Bom, então, para começar, para a gente voltar com tudo, o tema de hoje são os melhores times a nunca ganharem um título da NBA. Isso é maravilhoso, porque essa lista é gigante. É gigante e é controversa, e é polêmica, e tem muita coisa boa pra falar, e como o Eric disse, a gente teve que estudar bastante pra ela. Então, Paulinha, vinhetinha agora, vamos falar... Tem a vinheta, será que tem aquela vinheta lá de quem é o maior brasileiro de todos os tempos, do SBT? Se tiver essa vinheta, Paulinha, solta ela, senão a gente inventa outra depois. Bom, considerações iniciais então, só do que a gente decidiu. Eu e o Luquiba, a gente vê NBA anos 90 pra frente. Então a gente não podia ficar puxando muitos times que fossem lá pra trás, 70, 80. Embora o Fernandão e o Eric possam trazer isso pra gente, a gente achou melhor nivelar no que a gente já viu, pelo menos, ou o que a gente tem mais registros históricos pra acompanhar. Então, selecionamos aqui alguns times. E dessa lista, passou por uma leve votação e o Fernandão veio com uma bela frase. Patrãozinho, quando você propôs lá os times, né, até que alguns dos anos 2000 a gente vai até falar deles, né, faz até sentido. Mas o pessoal que já começa ali na década de 2010, a NBA começa já com algumas baguncinhas, né, duplas que são formadas para poder ganhar título, jogadores que vão para um time e levam consigo outros grandes jogadores. E aí eu acho que a artificialidade, uma coisa que eu já falei tantas vezes na NBA, né, que se tornou uma liga de alguns times artificiais, não valeria a pena a gente abordar alguns desses times e faz muito mais sentido a gente usar times da década de 90, principalmente, alguns dos anos 2000. E quando você falou, patrãozinho, sobre a gente não abordar times da década de 70 e 80, eu posso falar de alguns da década de 80, e acho que o Eric também vai concordar comigo. Na década de 80 ganhou quem tinha que ganhar. Eu acho que os grandes times fizeram as finais ali na década de 80 e eles ganharam. Não haveria um grande time que não foi campeão, porque do outro lado tinha também um outro gigantesco, então tá tudo certo. Mas na década de 90, algumas estrelas ficaram para trás e a gente vai falar delas mais daqui a pouco. É isso mesmo, Eric? Sei que também acompanhou, até 70 você acompanhou, né? Não tô querendo revelar a idade não, tá? Não foi indelicado. Não, eu não lembro pessoalmente da competição em 70, eu começo a lembrar, minha memória esportiva começa a funcionar a partir de 81 e 82. Não, o Fernandão tá 100% certo. Eu acho que o único time que não chegou numa final e que não era o melhor time, então não entraria nessa lista, seria, se eu não me engano, a final de 84 foi Celtics versus Rockets, né? O Rockets bateu o Lakers no primeiro round. Não ver o Lakers numa final nessa década contra o Celtics foi uma coisa estranha. Eles meio que sentaram na farofa aquele ano. Mas não eram melhores, porque eu acho que aquele time de 84 era o melhor time do Celtics ever, daquela década. Então, não, eu acho que não passaria pelos Celtics. E eu não sei quanto a vocês, cara, mas essa coisa de quando tu mandou a lista, Felipe, como muitas vezes a gente vê isso muito hoje em dia, né, como as pessoas criam memórias, existe toda a explicação neurológica atrás disso, e essas memórias vão se moldando com os anos, mas nem sempre elas são totalmente verdadeiras. Então é legal a gente fazer um programa desse também,
Porque aí a gente corre atrás das informações, corre atrás dos dados e acaba desmentindo algumas desverdades que estavam na nossa memória. Então isso vai ser um negócio legal também. Muito legal. Luquiba, a gente separou, eu vou falar aqui meio de cabeça, tá? 8 times. A gente tem alguns para comentar aqui brevemente, e desses que a gente tem para comentar brevemente, eu quero ver se você concorda comigo, mas eu separei em 2 aqui. Época de Michael Jordan e um time que talvez estivesse na época errada. Então, quando eu tô falando de época de Michael Jordan, eu falo do Suns de 92, 93, o Knicks de 92, 93 e o Magic de 94, 95. O quanto esses times mereciam realmente e o quanto eles até mereciam, mas tinha um cara ali que tinha que ser o melhor de todos os tempos e por isso não sobrou espaço. Bom, Clay, merecer, eu acho que teve muita gente nessa década que mereceu e por conta do Jordan e do Bulls, né, dessa década, passou em branco, né. O Magic, acho que até o Eric pode falar com mais propriedade, mas para mim, eu acho que foi desses que você listou, foi a maior decepção, porque é o time que a gente mais esperava que fizesse alguma coisa e inclusive bateu o Bulls, né, foi a única derrota do Jordan em playoffs, foi para esse time aí, quando o Jordan estava voltando. E aí chegou na final e acabou sendo atropelado pelo Rockets, né? Acredito que faltou maturidade, faltou um pouco de elenco, né, dentro do Magic. A gente tem notícias aí que estava um pouco rachado com a história do Shaq querendo sair, né? Então isso pode ter atrapalhado. Mas talvez desses 3 que você falou, acho que é o que mais merecia. Os outros também. Foi a época que a gente teve o Dream Team, né, nas Olimpíadas. Então só por isso deve ter uma ideia, né? Barkley, Pat Hill e tantos outros nomes aí importantes que não conseguiram nada, né? O Suns de 92, 93 foi o Suns no ano que o Barkley foi MVP, né? E não adianta, tinha um homem chamado Michael Jordan que dominou essa década. Então é injusto esse time não ter campeão, mas venceu o melhor, o Jordan, né? Então é o que o Eric diz. Às vezes o melhor time vence, às vezes o melhor time não vence. Nessa década, por ter o Jordan, não tem como falar que não era o melhor, mas tem muito time que era bom demais e que talvez se não tivesse Jordan, com certeza seria campeão. Eu vou deixar o Eric falar por último, nesse caso. Mas, Fernandão, esse elenco do Magic 94, 95 realmente é uma coisa impressionante, né? E a gente não chegou a ver um Magic chegar num elenco próximo a esse já tem um tempo, né? Cara, eu acho que depois desse período aí da década de 90, essa temporada de 94, 95, a gente não teve um Magic capaz de ser campeão, capaz de brigar. Pode ter tido um Magic que tenha ido para playoff, mas em condições como foi esse, com Shaq, com Hardaway, esses caras grandes. E aí, como o Luquiba falou, né, o único time a conseguir bater os Bulls. Tudo bem que os Bulls com Jordan voltando, né, do seu tempo de parada, mas não teve nada parecido para Orlando depois dessa época. E assim, menos mal que depois alguns desses jogadores acabaram conseguindo sucesso em outros times, né? O Magic, inclusive, campeão pelos Lakers, campeão pelo Heat. Então, mitigou pelo menos essa decepção aí do time na década de 90. Ô Eric, você acha que eu fui maldoso com teu time? Ou eles chegaram realmente a ter algum time semelhante a esse? E o Hardaway é seu queridinho, né? Cara, tô com lágrimas correndo pelo rosto aqui já. Vamos por partes, né? Então, aquele time de 94, 95, e o interessante eu cheguei para Orlando aquele ano, tá? Não consegui ir pro ginásio, lógico, né? Porque não tinha grana nem pra... foi uma situação de ficar na casa da minha prima lá, de favor. Mas foi legal viver a cidade naquele mês. A gente esteve lá nas finais de conferência e acho que nos primeiros 2 jogos da final. Olhando aquele time especificamente, ele era um time titular perfeito, com um banco muito fraco. E isso pesou um pouco na final. A inexperiência, sim, é o grande fato, mas tem que lembrar, são 2 palavras que para o torcedor do Magic definem aquela final, e as 2 palavras são Nick Anderson. É um cara que é adorado ainda na cidade, trabalha na TV local. Ele era um monstro de um guard que, tipo, era muito bom defensivamente
cumpriu o papel dele ofensivamente. Tem a cena clássica do roubo contra o Jordan no jogo 2, que ele rouba a bola do Jordan, o Jordan vem carregando a bola, o Bulls acho que com um ponto de vantagem, ele rouba a bola do Jordan por trás, é onde o Magic vira o jogo. Só que no primeiro jogo da final, em que o Magic tinha aberto uma grande vantagem, foi cozinhando o jogo até o final, faltava 8 segundos, Magic com uma vantagem de 3 pontos, ele errou 4 lances livres seguidos. E ali mudou completamente o rumo da final, porque ali a inexperiência pesou. Se o Magic ganha aquele jogo como tinha que ter ganho, a virtude da inexperiência é o quê? Você acha que pode tudo. Então, com uma vitória no primeiro jogo, poderia ter mudado completamente. Mas não existe ser na história, né? E quando a gente fala na franquia, é interessante. Isso foi o melhor time que o Magic já teve, sem dúvida. Penny e Shaq não vai ter combinação normal. Teve aí muitos anos bons do T-Mac, né? Tem que lembrar que o T-Mac foi estrela lá, ele veio de Toronto ainda cru, ele foi estrela, e a gente teve um azar gigante de que o Grant Hill veio com a perna bichada, então ele nunca conseguiu jogar, ele veio como sendo a grande estrela, uma das grandes estrelas da NBA naquela época. Então o Magic teve um período bom ali, e depois em 99 e 2000, é engraçado, para mim é o time mais relevante para a NBA pelo que aquele time representou para a década a seguir. Porque aquele time do Stan Van Gundy, ele trouxe um estilo de jogo que hoje em dia é comum, mas naquela época não era. Com Heated Turkoglu de point forward, com o Rashard Lewis como um four menor, ele ficava somente na linha de 3, e com o Dwight Howard. Então, o Stan Van Gundy criou um esquema de jogo todo em volta do Dwight Howard como pivô. E isso mudou um pouco a história da NBA. Tem um artigo bem legal do Kevin Clark no The Ringer que fala um pouco dessa história. Então, historicamente, para a liga, aquele time é muito importante pelo que veio a seguir. Mas depois que o Dwight Howard saiu, aí foi tudo ladeira abaixo. Aí não tem muito mais o que a gente fazer. Quando o Fernandão estava falando, né, a respeito de não ter time, eu lembrei desse time que o Eric já comentou. É basicamente isso. Eu acredito que o Magic de 94, 95 no papel era melhor, mas o Eric explicou perfeito. O impacto da liga do time do Magic do Van Gundy também é bem relevante, mas é uma pena, cara. É uma pena que a gente não viu esse time 94, 95 ser campeão. Mas se eu pudesse... bom, agora tirando essa época de Jordan, que a gente... De Jordan, olha eu como eu tô. De Jordan, que a gente falou agora bastante, tem um cara que não tá na época de Jordan, tem um time que não tá na época de Jordan, e que pra mim é muito frustrante também não ter ganhado nada, que é o Suns de 2004, 2005. Esse Suns, Fernandão, é um pecado de Steve Nash, que agora pode estar, quem sabe ele vai ser campeão com o Brooklyn como técnico, pelo menos, né? Patrãozinho, é dessas peças que o destino prega, né? Grandes jogadores que acabaram não conseguindo. E o Nash depois até tenta, né, numa jornada junto com os Lakers, buscar uma vitória, um título de NBA, e acaba também não conseguindo, mas agora levando os Nets, pode ser que dê. Aquele time tinha também o Amare Stoudemire, que era um cara que eu gostava muito de ver jogando. Você sabe, né, patrãozinho, eu gosto desses caras com aparências excêntricas, né, caras de óculos sempre me lembram o meu maior ídolo, né, Kareem Abdul-Jabbar, e o Stoudemire jogava de óculos, era um cara que eu gostava muito de ver, tinha muita força, tinha muita energia, e cara, é aquilo, você forma grandes times, forma grandes estrelas, mas o destino prega peças e entrega títulos para caras bem esquecíveis e acaba não premiando jogadores inesquecíveis como Nash e outros. Posso só completar em relação a esses Suns uma coisa que me traz uma boa lembrança quando eu estava estudando um pouquinho eles. Estava olhando os stats deles. Número 1 na liga em field goals made, 3 points, 3-point attempts, 3-point percentage, defensive rebounds, total rebounds. Número 2 na liga em field goal attempts e field goal percentage. Então, o pace que o Mike D'Antoni colocou para esse time era algo que também foi muito inovador na época, era muito gostoso de ver. Era um basquete legal de ver. E aí o que vale completar também, né, Luquiba, é que tinha a Leandrinho, né? Isso, é isso que eu ia falar. Tá todo mundo esquecendo o nosso Leandrinho. Tudo bem que esse ano foi
o ano que ele ainda não teve tanto impacto, né? Não foi o que ele concorreu ao, não sei se chegou até a vencer o sexto melhor homem, mas foi o primeiro ano do Pringles, né? Como o coach lá do Suns. E foi acho que 3 anos, se não me engano, que o Pringles ficou lá. Foram 3 anos muito encantadores de ver o Suns jogar e tentar alterar o estilo de jogo da liga. Esse time ainda teve Joe Johnson, teve... esse nome é ótimo. Shawn Marion. Puta, esse time do Suns realmente era muito legal mesmo. É uma pena não terem levado nada. Não, eu só não falei do Leandrinho pra boicotar mesmo. Eu vou deixar isso. Ai, caramba, beleza. Paulinha, solta uma vinhetinha pra nós aí. Luquiba, vou começar com você agora, porque a gente tem 4 times agora que a gente vai falar um pouco mais detalhado. Só que também separei esses, tá? Então eu vou jogar o primeiro pra você e depois eu volto com você mais no finalzinho novamente, porque aí você vai me ajudar a defender o outro conjunto de times. O Sonics de 93-94. Que timaço. Mais um time que parou em Michael Jordan. Então, Clay, na realidade não parou em Michael Jordan. Eles pararam no Nuggets do Mutombo, né? Nesse ano específico, né? 93-94. Foi sim, mais um outro time que passou praticamente o início da década sofrendo, né? Contra o Jordan, seja na conferência, ou seja, em finais, né? O Sonic dominou esse ano, tinha um timaço, né, com o Gary Payton, Sean Kemp, entre outros nomes. E aí se abre 2-0 para Denver, numa primeira rodada. Denver era o 8º time, e você tá uma virada 3-2, cara. Eu acho que isso manchou muito. Tudo bem que o Mutombo foi monstro nessa série, né, teve uma média de 12,6 pontos, 12,2 rebotes e 6,2 tocos, né? E teve também o Lafonso Ellis jogando muito, mas não justifica, né? O time do Sonic era um time que acho que ficou marcado por essa refugada, né, que eles deram. Talvez isso possa ser muito que justifique o Sean Kemp não ter no Hall of Fame, né? Não sei se tem um pouco de vínculo, mas eu acho que ficou um pouco associada essa imagem a ele. O mais louco, patrãozinho, desse confronto Sonics e Nuggets é que, assim, durante a temporada regular, eles jogaram 4 vezes, né, um contra o outro, ficou 2-2 a série. Jogos em que, quando os Sonics venceram com uma certa tranquilidade, né, fez um 118-86, depois um 111-97. Os jogos vencidos pelo Denver foram jogos mais apertados, na verdade, um mais apertado, que foi um 98-91 para Denver. E aí o último jogo da temporada regular entre os dois times acabou terminando 104-90 para o Denver. E assim, é isso que o Luquiba falou, né? Porque nessa temporada os Sonics foram o melhor time da NBA na temporada regular, né? Uma campanha de 63-19. E os Nuggets vieram com 42-40 ali, beirando os 50%, um pouquinho acima dos 50% de aproveitamento. Uma diferença abissal, né? Você imagina que são 63 vitórias para os Sonics e 42 para Denver, são 21 vitórias a mais, time ultra superior um ao outro, e aí você vai para uma primeira rodada de playoff, 5 jogos na série, você abre 2-0, depois perde 3 na sequência. Foi pesado demais essa derrota e essa desclassificação de um time gigantesco, com grandes caras, Gary Payton e o Shawn Kemp aí, entre talvez os 2 maiores desse tempo, mas que não teve nem a oportunidade, patrãozinho, de parar nos Bulls, porque, como o próprio Luquiba disse, né, parou lá atrás, lá no comecinho da jornada de playoff contra o Denver Nuggets. É muito doido, esse time eu acho, era muito completo, né, Eric? A gente ainda também tinha o alemão lá, eu não sei nem falar o nome dele, é o Schrempf, né? Isso, Detlef Schrempf, que era complicado de falar, mas jogava muito. Cara, e o time do Sonics depois naquela década teve a chance de ir pra final e teve a chance de perder pro Jordan, né, como todo grande time naquela época, mas esse ano específico realmente nunca tinha acontecido antes, eu agora minha memória não me falha se já aconteceu depois, mas nunca um 8 tinha ganho de 1, né. Acho que o específico dessa série, os 2 últimos jogos, o Nuggets ganhou na prorrogação, né, porque torna
tornar ainda mais uma porrada no coração do torcedor do Sonics. E o percentual de arremesso do Shawn Kemp naquela série toda foi 37%, isso para um cara que trabalhava próximo ao garrafão. Então, o efeito Mutombo, sem nenhuma pegadinha ou nenhuma brincadeira gramatical aqui, o efeito Mutombo foi gigantesco nessa série. E foi legal porque ele ganhou muito dinheiro na carreira e depois como jogador e com propagandas e usando esse dinheiro para o bem, né? Ele é um cara que faz muito projeto na África. Então, para a história humana foi legal o Nuggets ter ganho essa série. E só um adendo a esse time do Sonics, o uniforme mais legal daquela década. Nossa, eu acho que com certeza. É difícil bater o martelo, tinha muito uniforme bom, né? Foi bom o Eric falar isso, patrãozinho, porque eu tô nesse exato momento usando a camisa do Shawn Kemp. Ah, Fernandão, não passa essa vontade pra nós. Eu só ia falar que eu e o Felipe temos o nosso mote no Tailgate Spread de falar bastante de jogadores bundudos. Tá aí um dos grandes primeiros jogadores bundudos da liga que usava muito bem esse atributo para arranjar espaço dentro daquelas marcações ferrenhas da década de 90. Nate McMillan tava nesse time, realmente. E, querendo ou não, tem que falar, ele era uma peça fundamental naquela defesa do Sonics na época. Ele jogou em 73 jogos naquela temporada, ele tinha 25 minutos em quadra nos jogos, então assim, era um cara muito importante para aquele time também. É uma pena que ele não foi importante em Indiana, né? Mas pelo menos nos Hawks ele tá fazendo alguma coisa. Mas eu não quero nem falar de NBA agora, no momento atual. Vamos continuar falando de passado, que eu acho melhor. E aí, falando de passado, a gente tem o Jazz de 96, 97, do Stockton e do Malone, que esse time era brincadeira também, né, Fernandão? Pô, patrãozinho, esse Jazz do Stockton e Malone, talvez essa seja a dupla que mais a comunidade do basquete, a comunidade das pessoas que acompanham a NBA lamentam nunca terem vencido um título, né? O Karl Malone, depois, assim como Steve Nash, tem uma passagem com os Lakers para buscar um título, acaba sendo improfícua essa tentativa do Malone, talvez ele seja o grande pé frio, culpa dele, talvez as coisas não terem dado certo para Utah. Mas, cara, é incrível, né? É incrível caras que brilharam, que foram gigantescos e como o Luquiba falou um tempo atrás, né? Foi mais ou menos a época, um pouquinho depois, né? Da época do Dream Team. Os dois estiveram, fizeram parte daquela coisa maravilhosa da Olimpíada de Barcelona em 92. E, cara, é lamentável, né? Porque é um time que fez a segunda melhor campanha de toda a NBA, ficando aí atrás dos Bulls. Mas é aquilo, é desses times que tiveram o azar de pegar um Bulls de Michael Jordan, de Scott Pippen, e aí, cara, era muito difícil, era muito complicado, não seria nada. Talvez a gente estivesse falando aqui agora, se o Jazz tivesse vencido, desse Bulls de Pippen e Jordan, que acabaram não sendo campeões. E, cara, assim, você imagina, Malone foi o MVP daquela temporada, rendendo até uma certa provocaçãozinha do Jordan, né, por conta disso. O cara terminou com quase 30 pontos de média, com quase 10 rebotes de média, 4,5 assistências. John Stockton jogando muito, né, fazendo aquilo que ele sempre melhor soube fazer, que é distribuir o jogo, ainda manteve aí quase 15 pontos de média. E o Jeff Hornacek, que era um cara, um escudeiro, um cara importante de jogo, um cara importante de marcação, mas, pô, é isso, são desses times que tiveram azar, infelizmente, para eles, de pegarem o Bulls de Michael Jordan. E eu acho que tem mais um jogador aí, Luquiba, não sei se você vai concordar comigo, mas é o Brian Russell. É que ele acabou ficando mais famoso pelo drible que ele toma no terceiro título dos Bulls, na cena do Last Shot, mas era um jogador muito importante também e era um grande chutador de três, né? Concordo, quando o Fernandão disse Malone e Stockton, tinha também o Hornacek, ele lembrou, o Russell, você lembrou, e para mim ainda tinha um quinto nome aí que eu acho que vale a pena lembrar, que é o Ostertag. Eu acho que era um time beirando a perfeição, era bem completo, só que não conseguiu parar o Jordan, como ninguém conseguiu parar o Jordan, né? Então não tem como criticar eles por conta disso. Quando vocês mencionaram na década de 80 que teve a década dominada por Lakers, Celtics e no final do Pistons,
que os times relevantes ganharam. Nessa década, o Jazz talvez foi o time mais relevante, mas só que você tinha o Jordan do outro lado, você não conseguiu parar o Jordan. Então não tem como falar nada a respeito disso, porque você tinha simplesmente, talvez, né, nesse ponto acho que pode ser indiscutível, mas você tinha o melhor jogador de todos os tempos. Eu não gosto muito de falar, por isso eu acho que cada época você tem um estilo de jogo e é difícil você comparar décadas diferentes, mas talvez o Jordan foi, acho que, o cara mais completo que teve e foi o cara que mais fez, né, chover nessa liga, né? Basicamente carregou o time, né, os números dele é fantástico. E aí você pega o Jazz, que era um time completo para mim, e nem isso você conseguiu parar o cara. Então, por isso que quando eu falo do Magic, por mais que o Jordan estava voltando, mas o Magic foi o único time que de fato parou o Jordan, né? Então, por isso que eu acho que é mais quebrar o coração. E Eric, falando no geral, não só dentro de quadra, esse era o time do Jazz que mais tinha a cara de Salt Lake City? Sabia que tu ia jogar o fósforo para eu acender a faísca em relação a isso. Enquanto vocês estavam aí, não tenho que discordar de nada que vocês falaram, vocês simplesmente cobriram tudo sobre aquele time, mas a adoração que a gente, adoração é uma palavra forte, mas a admiração que a gente tem por esse time do Jazz seria diferente se fosse numa época de mídias sociais, em que a liga investe muito na personalidade dos jogadores, porque o senhor Karl Malone é um ser humano deplorável, na minha opinião, e se tivesse o foco hoje, as plataformas que existem hoje, para ele destilar a pessoa que ele a admiração seria um pouco diferente. Mas, pegando o outro lado, não vou nem falar tão mal da cidade, né? A cidade que picha um carrinho de lanches de um cara do Sudeste Asiático até hoje, né? Ainda bem que tem o Jordan Clarkson para ajudar e colocar lente nisso, né? Mas peguem e a galera que não assistiu essa época e aprendeu a curtir mais sobre o jazz daquela época no The Last Dance no passado, enquanto estava na pandemia, enquanto ainda estamos na pandemia, mas aquele The Last Dance mostrou bastante daquele jazz. Vão no YouTube, procurem vídeos de pick and roll de Stockton e Malone. Perfeição do basquete. Os dois tinham um timing de jogo perfeito. A execução era perfeita. Então, é realmente o melhor, na minha opinião, mesmo sendo torcedor do Magic, que conseguiu bater o Bulls aquele ano e que teve a melhor chance, mas se você for olhar a longevidade daquele time naquela década, é o melhor time da década a não ganhar, na minha opinião. Mas aí, a gente chega no time que teve 2 chances. E aí eu vou voltar pro Luquiba. Teve um Indiana Pacers que caiu para Jordan. E depois teve um Indiana Pacers que caiu para Kobe Shaq. É triste demais, Luquiba. A gente não viu o Red Miller ganhar alguma coisa. Pô, nem fala, Clay. Nem fala que aí o meu olho enche de lágrima. Apesar de não ser torcedor do Pacers, mas para mim o Red Miller foi o cara que eu cresci assistindo ele jogar e para mim eu tenho um carinho especial por ele, né? Ele teve outras oportunidades antes, mas talvez essas 2 que você citou foram as melhores oportunidades que ele teve para ser campeão. A primeira, 97, 98, foi também, né, o ano do Last Dance. Eles caíram na final de conferência para o Bulls, né, 4-3, uma série bem apertada. O mando de quadro acho que falou mais alto, né? Acho que todo mundo, o Bulls venceu as 4 em Chicago e o Pacers venceu as 3 em Indiana. Então não tem tanto como falar. Talvez se o Pacers fosse o melhor time da conferência, talvez poderia ter chegado ao final, né? Acho que o mando de quadro fazia muita diferença. Mas para mim acho que o mais sofrível é a segunda oportunidade. Porque a segunda oportunidade acho que era um time mais completo do que esse 97, 98, apesar de ter amplas discussões, né, de qual dos dois era melhor. Era basicamente o mesmo time, mudava acho que 3 ou 4 nomes só do elenco, né, mas o time, a base era o mesmo, né, só que aí você pega um Lakers que também é um esquadrão, né, porque você fala do chefe do Kobe, mas você tinha Derek Fisher, você tinha o Ron Harper, você tinha o Robert Rory, Glenn Rice, Rick Fox, você tinha um elenco também fantástico no Lakers, né? Então não perdeu para ninguém. Foi que
deu azar ou perdeu para um time inferior. Não, perdeu para um time que também era melhor, né? É que pra gente que gosta muito do Brad Miller, é de doer o coração ele não ter sido campeão, conseguir um anel, porque eu achei que ele era um desses caras que merecia por tudo que ele fazia em quadra e fora de quadra, né? Aquelas séries contra o Knicks no começo da década são fantásticas, né? Tem vários documentários a respeito disso, né? Tantas histórias boas aí, talvez essa foram as duas oportunidades de ouro que ele teve e infelizmente não vingou. Tá aí. Patrãozinho, meu olho enche de lágrima quando eu lembro do título dos Lakers em 99-2000 contra os Pacers. Eu vou ter que censurar isso, né? Me traz boas recordações, mas falando sério, esse time de 97-98, né, o que para também no Jordan, é um time que foi infinitamente superior aos seus adversários nas rodadas anteriores, né, de playoff, né? Ele faz um 3-1 contra Cleveland, sem muitos problemas, depois um 4-1 contra os Knicks, mas infelizmente mais um desses infelizmentes, acaba pegando o Jordan na reta final, na final de conferência, e é bem isso que o Luquiba falou, né? Talvez se o time tivesse terminado acima da posição que ele terminou, nessa época ele foi a 4ª melhor campanha da NBA, e tivesse ficado com 4 jogos em casa e os Bulls 3 jogos em casa, talvez a história tivesse sido outra, né? E desse time de 97, a gente tem o Red Miller, o Rick Smith e o Mark Jackson, que seguem, dos jogadores principais, que seguem para esse outro time de 99-2000, que perde para os Lakers, e aí o time passa também com certa tranquilidade, mostrando sua superioridade contra os Bucks na primeira rodada de playoff, fazendo um 3-2 apertado, mas 3-2, depois bate 76ers 4-2, final contra os Knicks, mais uma vitória, 4-2, mas aí, cara, é dessas coisas, né? Uma dupla igual Shaq e Kobe, amparada por esses caras que o Luquiba falou, Derek Fisher, Rob Horry, Rick Fox, grandes caras. Cara, é isso, não dava. Mais uma vez, eu vou falar talvez a mesma coisa que eu falei em relação aos Bulls. Se fosse, né, o time dos Pacers ganhando, a gente estaria falando aqui, lamentando, eu principalmente, a não vitória de Kobe e Shaq nessa temporada. Então, cara, muito legal. E assim, a gente vê o Jalen Rose, né, Luquiba, o cara que transformou o nome Jalen nos Estados Unidos, jogando muito. Red Miller, talvez o Jalen Rose fosse, claro, não o principal jogador desse time, mas naquela temporada ele foi o fundamental. O Red Miller, assim, o gigantesco jogador, cara que eu também gostava muito de ver. Arremessando bola de 3, maravilhoso. E aí Dale Davis, Mark Jackson, Rick Smith, o holandês maravilhoso, e o Austin Croshere. Era um timaço, mas do outro lado tinha também um timaço, e bom para os Lakers, bom para mim, que pude comemorar esse título. Eu acho que é tudo foi toda a intenção do universo, cara, em ter um Felipe Clemente mais amargurado e mais envolvido em esportes americanos. Se o Pacers ganha um desses 2 anos, tu ia ficar acomodado. E não ia se envolver tanto em esportes quanto se envolve hoje. Então, era necessário isso. Um Felipe amargurado e triste por esses 2 anos foi importante para a continuidade dos esportes americanos no Brasil. Cara, vocês mataram tudo, assim, um jogador que realmente me traz ótimas lembranças dessa época é o Rick Smith, e desde a metade da década, né, a série, a gente falou do Magic 94-95, a final de conferência contra o Pacers, foi disputadíssima. Rick Smith contra Shaq foi maravilhoso naquela época, e aí ele continuou jogando bem, mas as contusões começaram a tomar conta também um pouco, a tirar um pouco do volume de jogo dele, mas era um baita de um jogador. E Jalen Rose é um cara que eu adoro acompanhar ele hoje por tudo que ele é. Eu falei mal do Malone, vou falar bem dele, né? Ele é uma pessoa fantástica, né? Os projetos que ele tem em Michigan para crianças carentes há já muitos anos, né? E a forma como ele se comunica, né? Os diferentes projetos dele na TV hoje em dia é um cara que eu admiro bastante. Então, minha única explicação, Fê, é que era pra ti, cara. A culpa é toda tua, na verdade. Eu acho que o Eric tá coberto de razão quando ele fala isso,
mas eu vou deixar uma ponta de esperança pro meu patrãozinho. Paul George está para voltar, patrãozinho. Não tem clima agora pra gente continuar o podcast, vou ter que encerrar aqui. Não sei nem se o Luquiba queria falar alguma coisa, mas agora não tem clima. Vocês tocaram o nome da pessoa que não pode ser falada nesse podcast. O que eu ia comentar é o que o Fernandão comentou exatamente. Eu digo que a alegria do nosso patrãozinho vai ser comemorar, se não foi com o Red Miller, vai ser com o Paul George, que aí ele vai conseguir escancarar para o mundo o verdadeiro amor que ele tem por ele e derrubar essa fachada de ódio que ninguém acredita. E o Luquiba com o Nate McMillan treinando o time, viu? Tem que ser assim. Ai, meu Deus do céu, vocês querem acabar com a minha saúde. E eu achei que era só eu que testava a minha empregabilidade nesses programas. Ai, não, aqui o negócio é pesado. Mas é isso. Mas, de verdade agora, só pra gente ter um ultimato entre vocês mesmo, porque a gente acabou tendo 2 Pacers aqui. Qual é o melhor? É o que perde pro Jordan ou é o melhor que perde pro Lakers, Eric? Aqui eu vou de memória afetiva, que pode estar errada, como eu falei no momento no programa. Eu acho que é o primeiro. Apesar de não ter chegado na final, é o time que quase ganhou do Jordan. Fernandão? Patrãozinho, eu vou usar também a minha memória afetiva, mas aí eu vou usar o de 99 e 2000, porque talvez esse Pacers fosse exatamente a mesma coisa dos Lakers. Era um time que tinha condições totais de bater o Lakers. E talvez isso não fosse verdade para o time de 97 e 98 jogando contra o Chicago Bulls do Michael Jordan. Então eu fico com o melhor de 99 e 2000. E você, Luquiba? Eu já disse nos meus comentários que eu acho de 99 melhor. Para mim, a minha justificativa é Jalen Rose. No time de 97 e 98 ele ainda não era o Jalen Rose que a gente conhece, ele estava começando a trajetória dele. 99 e 2000 já era o Jalen Rose, então acho que essa é a maior diferença dos dois. Muito bom. Ficamos divididos então, porque eu concordo com o Eric, eu fico também com 97 e 98. Mas bacana, legal. É isso mesmo. E Paulinha, chama as dicas aí pra gente encerrar a paçoca, porque já deu, é Dia dos Namorados, né? Dicas legais, dicas sensacionais. Rapaz, é Dia dos Namorados, a gente precisa agilizar isso aqui. Então, eu digo que a dica que a gente traz, a gente já trouxe uma vez, mas como a gente falou muito de Bulls de Jordan, eu acho que Last Dance é a série a ser assistida, caso você ainda não assistiu. E eu quero que o Eric traga um ponto que a gente conversou bastante em off, quando a gente falou de The Last Dance, que tá pra nascer uma série que traga as mesmas coisas que essa série, que esse documentário, né, que essa série documental trouxe, porque as redes sociais vão estragar, esconder algumas histórias, né? Faz todo sentido, a gente tem acesso a tudo hoje em dia, a gente não tinha na época, né? Só pegar, e aí acho que eu e o Fernandão estamos mais nessa pegada. As coisas que a gente assistia na época entre os nossos grupos de amigos eram basicamente as mesmas, né? Porque as opções eram muito menores, né? As fontes eram pouquíssimas. Então, hoje em dia, está tão pulverizado para o bem e para o mal que vai ser difícil ter alguma coisa que chegue perto do que a gente viu lá com The Last Dance. Patrãozinho, só para falar um pouco do Last Dance, e você ter um documentário onde o Michael Jordan está razoavelmente disposto a falar. É um cara que a gente não vê se posicionando, se colocando em muitas coisas, e nessa série documental, a gente tem um Jordan, que é a figura central de toda o enredo do troço, se colocando e falando, inclusive rebatendo acusações, rebatendo implicâncias de outros jogadores, de general manager. Então, vale demais. Quem viu, reveja, e quem ainda não viu, que eu acho que é bem difícil que exista alguém que não tenha visto, veja logo. Eu tenho uma dica também para trazer, que eu acho que remete ao que a gente falou, principalmente nesse final. É um 30 for 30, como eu gosto sempre de falar, é o do Winning Time, né? Red Miller versus Knicks. Também conta uma rivalidade genial que a gente teve nessa década, conta aquele momento fantástico do Miller, né? Fazendo 8 pontos em quase 9 segundos. Eu acho que vale muito a pena também assistir. Boa, e ele também faz aquele sinal maravilhoso, como se estivesse sufocando o Spike Lee.
é maravilhoso. Essa treta Spike Lee e Red Miller tá pra nascer outra, mas se nascer alguma treta parecida com essa vai ser por conta do Drake, porque o Drake também é maravilhoso ao lado do campo. É isso que eu tenho pra dizer. Feito isso, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e foi maravilhoso poder voltar a regravar esses podcasts com vocês. Eu tô bem hoje. Tô pegando no tranco aos poucos. Mas é isso. Beijo grande, Eric. Beijo grande, Fernandão. Beijo grande, Luquiba. Valeu, galera. Maravilha, meu patrãozinho. Beijo pra você, beijo pro Eric, beijo pro Luquiba e todo mundo que ouve a gente. Continue conosco. Obrigado, Clê. Abraço, Eric, Fernandão. Não podia terminar, eu sei que é nosso tema esporte, mas fora Bolsonaro. Maravilhoso. Melhor coisa. Crianças, continuem em casa, se assim puderem. Se saírem de casa, máscara, álcool gel, não escutem aquele imbecil. E bebam água e também bebam cerveja, porque tem água. Grande abraço e até semana que vem. É isso aí, seus terraglobistas. Acabou mais um episódio do Zonecast. Voltamos com tudo, episódio muito bom. Então quero fechar do jeito que essa semana exige. Use máscara se precisar sair de casa e tome todos os cuidados possíveis. Agora, se puder, fique em casa. Não existe kit, não existe tratamento precoce. Vacinas salvam vidas. A Terra não é plana, e a nossa arma mais poderosa é o voto em 2022. Chega de espalhar informação falsa, chega de retrocesso, enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água para superar esses dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquem-os de luz no cotovelo de vocês.